Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado. Peço para vocês que vocês venham estar junto comigo, alimentando com a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Hoje eu quero colocar diante de vocês uma palavra que vem nos mostrar que nós não devemos deixar as frustrações da vida nos parar, nos paralisar e nos afastar do projeto maravilhoso que o Senhor tem para a nossa vida. Então hoje vamos estar meditando numa palavra na qual fala sobre frustração e está em Lamentações 3, o 31 e o 32, que vem dizer assim: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Em outras versões vai dizer desta maneira. Eu quero ler em outra versão, porque há pessoas que preferem outra versão. 3, 31 e 32. Está escrito assim, ó, porque o Senhor não rejeitará, aleluia, Jesus, não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Então a palavra do Senhor, ela não deixa dúvidas, ela sempre nos traz direcionamento para a nossa vida. Então o Senhor, ele conhece o nosso íntimo, ele sabe quando nós deixamos que as coisas da vida, muitas das vezes, nos entristeçam. Mas nós temos que estar com o nosso espírito fortalecido para que o nosso espírito diga para vocês, diga para nós assim, ó, levanta a cabeça, olhe para frente, não deixe essa pequena distração ou frustração te tirar o foco. Por quê? Às vezes nós deixamos pequenas coisas nos causar uma tristeza sem tamanho, mas eu quero dizer para vocês que isso é desnecessário. Como assim é desnecessário? Às vezes, um sonho de criança, como ter um brinquedo ou qualquer coisa desse tipo, é realizado, nós ficamos com uma alegria assim que não cabe dentro da gente. Mas quando acontece de alguém destruir esse brinquedo, esse desejo que a gente tinha. Vou contar para vocês o que eu estou dizendo. Quando era criança, sempre tive vontade de ter brinquedos, porém minha mãe, com muitas crianças, ficou viúva muito nova, nós somos em 8 irmãos e ela não tinha condições. E um belo dia ganhei um presente que era um brinquedinho muito bonitinho, que era um joguinho de cozinha. E a gente sempre teve assim, muito cuidado com isso, porque nunca tinha um brinquedinho. Quando ganhava uma boneca de alguém, mesmo que fosse já velha, para os outros eram velha, para nós era um sonho de consumo. Então, a gente um dia brincando, tudo, esqueci de guardar e sair para a rua para brincar na rua, porque no meu tempo a gente fazia muito isso e isso era muito gostoso. Era uma coisa que a gente não se incomodava com o tempo. Hoje em dia as crianças não podem mais, né, brincar na rua, não sabem mais valorizar o que é bom da vida, vivem conectadas à tomada, não têm a alegria de brincar de verdade. As crianças de hoje, os pais também não tiram nem sequer um tempo para levar elas num parque, para sentar e fazer um piquenique, coisas que criança precisa fazer, né? Que precisa para viver, se sentir vivo e não ficar só olhando diante de uma tela de televisão, de celular, de computador, né? Porque as crianças não vivem. Ah, mas estão jogando. Jogo não é de Deus, jogo não agrada ao Senhor. Ah, está vendo desenho, mas você não tem tirado nem 5 minutinhos para cuidar do seu filho. Voltando à frustração, aqui na ideia
deixei lá e saí. Por uma acaso, minha mãe foi juntar algumas coisas para colocar no fogo, varreu tudo aquilo junto e queimou. Meu coração doía, mas a gente, né, tinha muito respeito aos pais, não pode falar nada. Mas ali fiquei assim, com isso dentro do meu coração um tempo, porém, depois passa. Porque criança do meu tempo não guardava raiva nem dos pais, nem de ninguém, né? Hoje em dia a gente vê umas coisas tão difíceis, mas que os pais hoje possam educar seus filhos com amor, com carinho, com respeito, ensinando a eles as coisas que não se compra, ensinando a eles o que é ter caráter, o que é ser uma pessoa bem instruída, porque Deus se agrada disso, né? Porque eu creio que nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, então vamos estar fazendo. Mas aqui eu deixo essa história para quê? Porque essas pequenas frustrações não pode nos paralisar, mas muitas das vezes nós deixamos essas coisas nos atrasar. E diante de frustrações da vida, em Deus sempre haverá cura e transformação. Há outras frustrações mais puxadas, né, mais pesadas, nas quais a gente vive na adolescência, no começo da juventude, e que às vezes nos paralisa, nos impede de sonhar, nos impede de ser uma pessoa que tem vontade de lutar por algo. E a gente se acomoda, ou melhor, vai vivendo, vai só vivendo. Mas o Senhor, Ele tem sempre coisas lindas e maravilhosas para nós dentro da palavra dEle. E hoje eu quero dividir com vocês a história de Paulo. Paulo foi lá um homem que foi ao encontro, aleluia, Jesus. Paulo foi um homem que Jesus teve um encontro verdadeiro com ele, indo para Damasco, quando ele ia fazer o quê? Pegar os servos do Senhor e destruir. Ali, naquele dia, o Senhor Jesus teve um encontro com ele e disse a ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele dia o Senhor teve esse encontro com Saulo, e Saulo, mais adiante, o Senhor troca o seu nome para Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Por quê? Ele teve que se fazer pequeno para servir ao Senhor. Porque é dessa maneira, nós somos pequenos, nós somos imagem e semelhança do Senhor, porém nós temos que entender que o nosso dever aqui neste mundo é amar o próximo, é amar a Deus e é servir ao Senhor. Nós não estamos aqui de passagem, desapercebido que nem folha seca, não. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para fazer o nosso melhor para o Senhor. Porém, Paulo, ele nos mostra na palavra dele, em Atos 16, que quando ele se frustrou, querendo ir para uma cidade no qual ele colocou no seu coração que aquela cidade precisava ouvir a palavra do Senhor, mas naquele momento o Senhor disse para ele que não era para ele ir. E aí ele ficou meio assim, se frustrado, né? Ficou frustrado, né? Mas o Senhor tinha para ele outra direção, na qual ele precisava ir para ganhar a alma de uma pessoa que já estava desejando, ou melhor, que estava clamando por ter um encontro com Jesus. Então, o Senhor nunca vai tirar você de um caminho para colocar em outro quando Ele precisa de você naquele lugar. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, não se preocupe, porque o Senhor, Ele tem sempre a melhor estratégia. Paulo sempre ouviu a palavra, sempre ouviu a voz do Senhor, sempre fez o que o Senhor te ordenou a partir daquele momento. Mas Paulo, quando perseguia o povo judeu, os hebreus, ele perseguia porque ele achava que ele estava fazendo certo, que o povo hebreu é que estava fazendo errado. Então, ali, naquele momento, o Senhor teve um encontro com ele e mostrou a ele que era preciso realmente estar no caminho estreito.
e que era preciso pagar seu preço para servir ao Senhor. Como assim? Paulo, ele estava indo fazer algo ruim, mas o Senhor o chamou para fazer a obra dele no tempo oportuno. E aqui eu, diante de vocês, coloco esta situação. O que você quer para a tua vida? De que maneira você tem vivido? Você tem empurrado as coisas como se você estivesse 100% certa, como Paulo? Paulo teve que ter um encontro com Jesus para entender que ele estava fazendo errado. E ele pagou um preço. E ele nunca se deixou de fazer a obra do Senhor, nunca deixou de fazer, independente do que ele passou. Se ele apanhou, se ele foi preso, se ele foi açoitado, se ele foi humilhado, nunca desistiu. E ele nos deixa uma lição para nós entendermos que, independente se nós nos frustramos, se nós fomos desanimados, se as pessoas só lançaram sobre a nossa vida palavras de desânimo, palavras de desistência, nós devemos olhar para Jesus e dizer: Senhor, por ti, eu vou até o fim. Pelo amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário, pela minha vida, eu vou até o fim. Tá difícil? Tá, mas é o Senhor quem dá direção. Então, quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, apenas ouça a voz do Senhor. Faça o que o Senhor mandou. E não deixe ninguém frustrar os teus sonhos, porque quem está no controle da sua vida é o Senhor. Então preste bastante atenção. Viva para o Senhor. Tudo que você pôr a mão para fazer, honre a Deus primeiro. Diga para o Senhor: Pai, me capacita para fazer como se eu estivesse fazendo para ti. Vai limpar a casa? Agradeça a Deus por ter casa para limpar. Vai lavar uma louça? Não reclame se a água está fria, se tem muita louça para lavar. Diga: Senhor, tem louça para lavar porque teve comida para comer. Tem roupa para lavar? O tempo está ruim, não reclame. Você tem roupa para vestir. Não murmure, dê glória a Deus em tudo. Porque o Senhor, Ele tem prazer em estar com você em tudo. E Ele tem prazer em te abençoar. Hoje, o Senhor te dá um direcionamento. Ouça a voz do Senhor e deixa Ele te conduzir, porque Ele sabe o que é melhor para você. Saulo estava indo para Damasco fazer algo que não era da vontade do Senhor. E o Senhor o mandou para a rua direita para ser salvo. Transformou a vida dele. E ele tirou um tempo e depois foi fazer a obra do Senhor, onde o Senhor colocou. Então saiba que se você tem esperado no Senhor, o Senhor trará sempre o melhor na tua mão. E nunca, nunca, jamais desista do Senhor. Pois nada neste mundo é tão valioso quanto ter a presença do Senhor, quanto estar na presença do Senhor. Então, tome para a sua vida isso. Se está esperando uma resposta do Senhor, saiba que Ele tem o melhor. E se Ele disse para você não se frustrar, não deixar as pessoas ditar regras para você, é porque Ele já determinou para onde você vai e como Ele vai te usar. Então, siga esse direcionamento. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.